Eu entendo que o tema dessa série que nós estamos ministrando, eu entendo que ele é extremamente sedutor. A série é Uma Vida Saudável e Frutífera. Vida saudável e frutífera. Eu creio que esse, definitivamente, é o desejo de todas as pessoas. Todas as pessoas desejam isso para a sua vida. E é justamente isso que o fruto do Espírito nos proporciona. Uma vida saudável e frutífera. Nesse texto que o Yuri acabou de ler agora, versículo 22, ele destaca o que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha só, isso é o fruto do Espírito. E nós temos aqui ministrado sobre o fruto do Espírito e vamos nos apropriando dessa verdade. É importante se apropriar dessa verdade. Nós falamos da primeira virtude do fruto do Espírito, falamos sobre o amor, e vimos que não é outro senão o amor ágape, o amor desprendido, o amor sacrificial, é o amor com o qual Deus nos ama. Mas Ele tem expectativa que nós também amemos uns aos outros com esse tipo de amor, que é fruto do Espírito em nós. Nós, semana passada, abordamos aqui duas outras virtudes, vimos a paz e a alegria como sendo uma necessidade a ser cultivada, absolutamente independente das circunstâncias. Sim, afinal, nós não temos paz e alegria quando as circunstâncias estão favoráveis. Não, absolutamente. Quando nós estamos vivendo um bom momento, não. Isso é temporário. Muito pelo contrário, é pela necessidade de vivermos bons momentos que nós nutrimos em nós justamente a paz e a alegria que vem do Espírito de Deus. Hoje falaremos sobre outras duas virtudes, duas novas virtudes. O nosso tema hoje é plantando e colhendo paciência e amabilidade. Paciência e amabilidade. Olha, vamos ser sinceros, e deixa eu falar uma coisa com você aqui. Certamente, você já se viu, você já viveu uma situação em que você assumiu ali naquele momento. Olha, perdi a paciência. Foi maior. Não deu para controlar e eu simplesmente perdi a paciência. Ou outras situações que você mesmo admitiu. Olha, eu até tentei, mas não consegui ser amável. Mas vamos ver hoje aqui como é que nós podemos plantar, semear, para que também possamos colher a paciência e a amabilidade que vem do Espírito de Deus. Vamos orar nesse momento? Permita-me orar com você. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, diante do Teu cuidado. Vai, Espírito Santo de Deus, visita cada pessoa nesse instante. Ó Pai, adentra em cada lar, em cada coração, preparando, ministrando, Senhor Deus, lançando fora distração, lançando fora equívocos. Ó Pai, nós queremos ter uma mente transformada, renovada, agora pela ministração da Tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Olha, gente, existe uma coisa interessante, a gente às vezes não se dá conta, assim, as palavras parece que vão ficando comuns no nosso linguajar, mas é preciso entender o seguinte: paciência. Paciência parece que para muitos é definido só como aquilo que se perde, né? Como é que você define paciência? A paciência é aquilo que às vezes falta. Não,
paciência, a tradução dessa palavra, o significado literal de paciência é uma paixão alongada, uma paixão longa. Ou seja, é a qualidade de alguém que espera o tempo que for suficiente, né, para demonstrar uma situação de paixão, de controle, antes que a ira venha a se instalar. Isso mesmo. Em algumas versões na Bíblia, nós encontramos a tradução dessa palavra como longanimidade. Paciência também traduzido como longanimidade. E longanimidade, o dicionário da língua portuguesa trazem como uma virtude de suportar com firmeza contrariedades. Isso é longanimidade. Eu suporto com firmeza contrariedade, pensando na outra pessoa, né? Por respeito, por cuidado, por zelo, por benefício da outra pessoa. Ou seja, é uma atitude completamente altruísta, desprendida. Já o outro termo que nós temos também, a outra virtude que chamamos de amabilidade, você vai encontrar também em algumas versões como benignidade. Essa amabilidade é uma benignidade, ou seja, é uma delicadeza intencional no trato com as pessoas. Uma delicadeza, ou seja, é uma gentileza, é um algo a mais. Você vai não apenas falar com alguém, não apenas responder alguém, não apenas atender alguém, não apenas tratar alguém, mas você vai dar gentileza também nesse seu relacionamento. Ou seja, e essa gentileza é algo que é e precisa ser útil, algo que é prestativo. A amabilidade é algo que é numa prestação. Eu estou prestando algo para alguém e estou sendo útil para alguém. Então, a gente vê que são recursos que são extremamente necessários para qualquer tipo de relacionamento. Nós precisamos tanto de paciência, como precisamos também, né, dessa gentileza, dessa amabilidade. E paciência e amabilidade, nós precisamos compreender definitivamente que fazem parte do fruto do Espírito. Sim, é algo que vem ser desenvolvido em cada um de nós, para ser usado no momento que é necessário, para que a nossa atitude venha a ser justa, para que a nossa atitude seja aquela de acordo com o que Deus espera que nós possamos agir, e não com os nossos impulsos. Porque com os nossos impulsos, a gente já leu no texto, é muito mais fácil, vá por mim, você sabe disso, é muito mais fácil a gente agir com as obras da carne, e não com o fruto do Espírito, tá? Nós precisamos entender que essas virtudes, ou seja, essa é uma atitude que Deus demonstra para cada um de nós. Deus sempre demonstrou, Deus se relaciona conosco com essas virtudes, e Ele tem expectativa que nós também lancemos mão dessas virtudes, para que nós possamos nos relacionar. Todo relacionamento precisa ser empático. Olha, não tem sentido eu me relacionar com a pessoa se não for com empatia, se eu não tiver um mínimo de sensibilidade e foco com quem eu estou me relacionando. Porque senão é puro egoísmo, Nós precisamos demonstrar misericórdia a todas as pessoas, Olha, misericórdia, a gente não demonstra só com quem é da nossa bolha. Você entende o que eu estou falando de bolha, né? O nosso grupinho, quem pensa igual a mim, tem gente que acha que é assim, né, que funciona. Ou seja, eu sou misericordioso com aqueles que são do meu time, aqueles que pensam igual a mim, aqueles que têm a mesma, né, ideologia que a minha, enfim. E aí a gente não age
com misericórdia com os outros. Isso é um equívoco. A misericórdia é para ser lançada, para ser usada, exercida absolutamente com todas as pessoas, porque senão nós não chamamos de misericórdia. Todos nós, eu, você, todos nós, precisamos ter esse fruto muito bem desenvolvido na nossa vida. Pois bem, acompanhe comigo então agora, eu quero refletir com vocês aqui algumas atitudes, alguns posicionamentos que são indispensáveis para que eu possa ser mais paciente e mais amável. Então, a pergunta seria: como, então, eu posso ser mais paciente e mais amável? Como é que eu viro essa chave? Como é que eu me torno mais paciente e mais amável? Pois bem, acompanhe comigo. Quer ver a primeira dica para eu ser mais paciente e mais amável? Sabe como é que eu consigo isso? Primeiro, lembrando da paciência de Deus comigo. Esse é o ponto de partida. Eu preciso ver. Eu preciso saber como é que é a paciência de Deus comigo. Será que Deus tem sido paciente comigo? Presta atenção nisso, né? Você nunca, absolutamente nunca, vai precisar ser mais paciente com as pessoas do que Deus foi com você. Não se preocupe. Não precisa. Essa é a medida. A medida com que Deus teve com você, tenha com os outros. Essa é a medida que eu uso. Essa é a convicção que eu tenho. Tá? Deus me escolheu. Deus te escolheu. Paulo tinha essa noção muito clara. O apóstolo Paulo, olha, quem conhece a vida de Paulo antes, né? Saulo, um assassino, um perseguidor, um arrogante, prepotente. Ele, relato bíblico mostra ele diz, ele diz lá em Atos, eu matei cristãos. Ele consentiu a morte de Estevão, ali, diácono da igreja de Jesus Cristo. Ele foi um radical fundamentalista. Paulo era uma pessoa intolerante. Uma pessoa que não tinha a menor, era tolerância zero com quem pensava diferente das convicções dele. E ele disse, olha, Deus mostrou uma paciência ilimitada comigo. Olha o que diz, ele quando escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 1,16, ele diz assim: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Jesus Cristo demonstrasse o poder da sua paciência. Paulo tinha uma noção clara, quanto Jesus tinha sido paciente com ele. Sabe que Paulo, na conversão dele, quando ele estava indo, ele estava indo para Damasco com autorização ali para prender, perseguir cristãos. Quando ele tem um encontro com o Senhor, ele ouve uma voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Vê, a paciência de Jesus para com ele. Não foi xingando, que é isso, rapaz, quem vai fazer o quê? Está pensando o quê? Nada. E Paulo tinha essa noção, como o Senhor foi paciente comigo. Você tem alguma dúvida de que Deus tem sido paciente com você? Olha, eu não tenho nenhuma, tá? E isso me ajuda muito no meu olhar para com o próximo. Isso tem me ajudado bastante. O mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, verso 7, ele diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Esse sempre será o ponto de partida, sempre. É lembrar como Deus tem agido comigo. E Deus tem sido extremamente paciente comigo. Olha, gente, é muito triste perceber às vezes, sabe o quê? A intolerância
de pessoas que foram transformadas. Pessoas transformadas. Pessoas que mudaram de opinião, mudaram de posição, pessoas que se converteram e de repente, ou seja, elas estavam num caminho completamente averso, elas se converteram e viviam, né, por exemplo, em um certo engano, tinha a sua vida, né, ali em um certo engano, e daí, ao momento que ela se converte, ela passa a ser intolerante com as pessoas que vivem aquele mesmo engano. Ora, ela que foi transformada, ela era para ser muito mais tolerante com aquela pessoa que está no erro. Essa pessoa parece que esquece o quanto Deus foi longânimo, foi paciente, foi tolerante com aquela pessoa. Por isso que é necessário, quando a gente se converte, o desenvolvimento do fruto do Espírito. Olha, não tenha receio de ser paciente. Não tenha medo de ser amável. Não tenha aquele receio de achar, eu não vou ser um abestalhado. Não, calma, fique tranquilo. Não tema que você, sendo paciente com as pessoas erradas, inclusive, não pense, não tema que você está sendo permissivo, que você está relaxando com o pecado. Não. Que pelo fato de você, né, estar cuidando de pessoas que não foram transformadas ainda, você está sendo permissivo. Não tenha esse medo. Isso significa apenas exercitar aquilo que o Senhor coloca em cada um de nós. O Senhor coloca em cada um de nós, que é apenas ser um veículo do amor de Deus, para que o Espírito Santo de Deus promova a transformação naquela pessoa. Não são as minhas palavras que vão promover transformação em absolutamente ninguém. Sabe aquilo que nós costumamos dizer? Nós precisamos ser intolerantes com o pecado, mas amáveis com o pecador. Amáveis com o pecador. É assim que o Senhor foi comigo, é assim que o Senhor foi com você, com cada um de nós aqui. E precisamos respeitar, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo. Olha, quando nós olhamos para o livro de Êxodo, para toda a história do povo de Israel, a gente vê, né, nós atestamos como Deus foi paciente com aquele povo. Um povo que viu os milagres, daqui a pouco estava murmurando contra Deus. E Deus foi extremamente paciente com aquele povo. E não tem sido diferente nesses 2000 anos de igreja cristã. Não tem sido diferente com a sua vida, com a minha vida. Jamais esqueça. Jamais esqueça. A paciência que Deus teve com cada um de nós nos serve de parâmetro para que eu possa exercer também essa paciência com as outras pessoas. Agora, às vezes, saiba de uma coisa, esse alguém que está precisando que você tenha paciência, sabe com quem é? É com você mesmo, com você mesmo. Nós precisamos ser pacientes com a nossa própria vida. Né? Mas, em segundo lugar, sabe como é que também eu posso ser mais paciente e amável? Sabe uma outra atitude? Ouvindo e compreendendo mais. Isso é um exercício, né, que eu preciso perseguir. A Bíblia diz que a chave da paciência é a compreensão. A compreensão. Acompanhe comigo aqui, né? Olha, quanto mais sabedoria eu tenho, mais compreensão das coisas eu posso ter. E quanto mais compreensão eu possa vir a ter das pessoas, mais paciência eu terei com elas. Consequência, né? Se você não procura compreender as pessoas, não será possível ter paciência com elas. A palavra de Deus diz em Provérbios 19:11, diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Percebe? A sabedoria, ela vai desembocar na paciência. Eu preciso sim ter sabedoria, porque com sabedoria que eu vou ter compreensão. Com compreensão eu vou ter paciência.
Costumamos dizer que nós somos, nós nos entendemos, nós nos descobrimos, nós conhecemos assim o sentido da nossa existência quando nós reconhecemos o sentido que Deus nos dá, nosso sentido de propósito, Nós saímos de uma crise existencial quando nós entendemos o que Deus pensa a cada um de nós. Então, eu entender o que Deus pensa de mim, isso vai fazer com que eu tenha um sentido na minha vida. Agora, eu também preciso entender a motivação, eu preciso entender o propósito, eu preciso compreender as pessoas, para que eu possa me relacionar com elas. A paciência, ela é, assim, retroalimentada pela compreensão. Olha, se eu tenho mais paciência, eu compreendo mais. E se eu compreendo, eu vou ter mais paciência. Então, eu preciso buscar compreender pessoas. Olha só, Provérbios 12, 16 diz assim: sejam pacientes uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros, por causa do amor entre vocês. Sejam pacientes, tendo tolerância. Essa história tem gente que parece que tem orgulho, dizendo, não, eu tenho tolerância zero. Vá se tratar. Tem tolerância zero? Vá se tratar. Sabe qual é o melhor tratamento? Fruto do Espírito. Vá regar o fruto para que ele brote. Eu não posso assumir que eu tenho tolerância zero e simplesmente vou agir com base na tolerância zero, não. Isso é um erro, isso é um equívoco. Eu preciso tratar isso como um equívoco. Agora, para que eu possa compreender mais as pessoas, eu preciso desmistificar uma coisa. Olha, compreender as pessoas não significa concordar com as pessoas. Não. Eu busco compreender, mesmo que eu não esteja concordando, mesmo sem concordar com aquela pessoa. Eu vou compreender tão somente. Isso vai favorecer eu ter paciência. Agora, para compreender mais as pessoas, eu preciso me dedicar a ouvir mais as pessoas também. Ouvir atentamente. Compreensão, ela anda junto com a minha capacidade de ouvir. Eu só vou compreender se eu ouvir aquela pessoa. E Provérbios 18, 13 diz assim: quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Ou seja, antes de ouvir, antes de compreender, vai lá, responde e expôs ali a sua tolice. Gente, ouvir requer atenção com as pessoas, requer interesse com as pessoas. Estudos dão conta que você não ouve uma pessoa apenas por ter escutado algum som, ou alguém falar, ou ter lido alguma coisa a respeito. Não. Existe muito mais que eu preciso para ouvir uma pessoa. A gente ouve com muitos sentidos, linguagem corporal, facial, intenção, entendendo o momento que a pessoa está passando. Ou seja, para que eu ouça, a pessoa é capaz de ter uma compreensão. Eu preciso conhecer a história daquela pessoa. Por isso nós não devemos julgar precipitadamente ninguém. E olha, aí tem sido tão comum isso nessa nossa época de mídias sociais, redes sociais. Às vezes, as pessoas são ali, tem a cultura do cancelamento, a pessoa cancela, a pessoa agride simplesmente alguém, porque fez um julgamento precipitado daquela pessoa, não buscou ouvir completamente aquela pessoa. Gente, é preciso interagir o mínimo possível, para que eu possa ouvir aquela pessoa e ser mais paciente, até mesmo com um ato de infelicidade de alguém, com um equívoco de alguém, com um erro de alguém, com algo que eu não concorde em alguém. Mas isso também faz parte
dessa empatia que é necessária, né? E às vezes parece que as pessoas estão ficando cada vez mais intolerantes do que pacientes. Pacientes. Nós somos chamados a desenvolver a paciência. Mas olha, além de lembrar da paciência de Deus para comigo e tentar ouvir e compreender mais, eu posso ser mais paciente e amável também, sabe como? Terceiro lugar, perdoando mais. Perdoando mais. Sim, perdoando. Olha o que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele diz assim, vê, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como livrem-se de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Percebe que sempre a medida é o que Deus fez conosco? A gente precisa perdoar, também porque Deus nos perdoou. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. É responsabilidade sua proteger o seu coração. É responsabilidade minha proteger o meu coração. Eu não estou falando aqui, quando eu falo de proteger coração, eu não estou falando de um check-up cardiológico, não. Embora esse seja necessário, importante, inclusive essa semana eu fiz o meu, mas não é dessa proteção cardiológica que eu estou falando. Eu estou falando do seu coração, sentimento. A mágoa, ela definitivamente, ela vem para destruir o coração de uma pessoa. Pior do que entupimento de artérias. Olha, a mágoa, ela destrói, ela petrifica o coração. O perdão é, antes de tudo, uma necessidade pessoal. Eu preciso cuidar de perdoar. Eu não posso condicionar o meu perdão às outras pessoas, não. Eu preciso ter controle, é o meu coração que está em jogo. Olha, você, sobretudo que é um cristão, uma cristã, precisa aqui entender que esse fruto do Espírito que está em nós, nos leva a sermos amáveis, a sermos bondosos, né? E isso pode nos trazer, inclusive, uma facilidade em perdoar. Eu sei que às vezes parece impossível se perdoar alguém, né? Tem vezes que a gente diz assim, não, aquela pessoa, aquela coisa que aquela pessoa fez é imperdoável. Ou seja, é como se eu dissesse, olha, eu jamais vou limpar o meu coração porque é aquilo que aquela pessoa fez. Ou seja, quando eu digo que é imperdoável, eu digo, eu nunca vou tirar isso do meu coração. Gente, eu preciso. Nós vimos antes que a amabilidade e a benignidade precisa ser uma disposição gentil, uma disposição bondosa para com os outros, mas também comigo primeiro. Primeiro comigo. Eu estou sendo bondoso comigo também. Isso é preciso entender. Olha, nós, quando vemos, né, tudo o que Paulo fala, Paulo sugere que nós nos livremos aqui de tudo que se relaciona com o nosso comportamento decaído, né? Nesse texto de Efésios, ele disse, olha, você precisa se livrar de amargura, de indignação, de ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Isso são posicionamentos malignos, danosos, que vêm contaminar definitivamente o nosso coração. E, por tabela, acaba nos afastando de pessoas, inclusive pessoas, muitas vezes, que são importantes para cada um de nós. É disso que eu estou falando. Deixe de lado tudo isso, e tudo o que impede você ir na direção de outra pessoa, direção de refazer pontes para relacionamentos. Perdão sempre será, primeiramente, uma necessidade pessoal, mas também uma necessidade relacional. Relacional, sim. Olha, você precisa entender e se lembrar
que, né, eu preciso perdoar, porque o Senhor me perdoou primeiro. O Senhor me perdoou. E tem gente que parece que primeiro espera, não, eu preciso conversar primeiro, eu preciso ali ter uma DR, depois talvez, se pá, eu vou perdoar. Não, inverta isso, inverta essa lógica. Primeiro perdoe, depois vá conversar, depois vá compreender, e se der concordar ou não concordar, mas primeiro perdoe. Isso facilitará, sim, isso devolverá a você a paciência e a amabilidade. O Senhor já me perdoou. O Senhor já te perdoou. Afinal, Ele é cheio de paciência e amabilidade. Mas, por fim, em quarto lugar, eu posso ser mais paciente e amável, sabe como? Colocando esse coração limpo nas minhas atitudes. Colocando o meu coração nas atitudes. Não apenas na retórica, não apenas na teoria, mas na prática. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 6, ele disse assim: não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês nos estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Paulo está falando, abra o coração, bota o coração na frente. A verdadeira amabilidade, ela será sempre e necessariamente produzida pelo Espírito. Sim, essa vai ser uma inclinação generosa, vai ser uma inclinação sobrenatural. É sobrenatural, é por ação do Espírito em cada um de nós. Os nossos corações estarão à disposição de outras pessoas, mesmo quando elas não merecerem, mesmo quando elas não nos amem de volta. Sabe por quê? Porque é isso que o Senhor espera de mim. Eu não posso, definitivamente, ficar com um discurso. Às vezes eu tenho um discurso de crenças, um discurso de valores, um discurso de religião, que definitivamente parece não estar refletido nas minhas atitudes. As minhas atitudes. Eu preciso colocar isso nas minhas atitudes definitivamente. Demonstrar amabilidade a alguém é fazer aquilo que Cristo faria em nosso lugar. Como Cristo agiria. Ele nos ensina. Olha, o Evangelho é uma aula de procedimento, é uma aula de atitude. A gente vai ler o Evangelho o tempo todo, Jesus ensinando como eu preciso ter uma atitude. Uma atitude. Ele fala como eu devo promover a justiça, promover a paz. Enfim, o Sermão do Monte é uma aula de procedimento. Fala como a gente deve oferecer a outra face, não pagar olho por olho, dente por dente, como nós devemos ser amáveis até com os inimigos. Jesus ensina, que nós devemos dar sem esperar receber absolutamente nada em troca, a ser generoso, ser desprendido, ou seja, atitude. A amabilidade vai na minha atitude. Eu preciso colocar o coração para que eu possa ser amável. Percebe que a amabilidade vai além de ser apenas uma atitude de fazer carinho, ou ser uma pessoa passiva que concorda com absolutamente tudo. Não. Essa gentileza, essa benignidade, essa amabilidade, ela é fruto de um espírito que vai ao encontro das minhas atitudes práticas com as pessoas. Gente, a minha oração com você aqui, hoje, é que Deus, em sua misericórdia, Ele faça
a gente compreender que Ele já nos deu tudo que nós necessitávamos para nos relacionar bem com as outras pessoas. Afinal, fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Mas esse Espírito Santo, em nós, ele precisa ser regado. Esse fruto precisa ser tratado para ser colhido. E ser colhido na hora que for necessária. Leve a uma tomada de decisão. Tome uma decisão. Eu decido investir e ser mais paciente e amável. Não em algumas situações, mas justamente nas situações que requerem paciência. Ser paciente quando a situação não requer paciência, o que foi que eu fiz? Nada. Ser amável, né? Quando estão sendo amáveis comigo, bom, mas eu preciso ser amável quando requer aquela gentileza. Tudo que nós necessitamos é cultivar o fruto desse Espírito, e Ele produzirá essas virtudes. Portanto, lembre-se, recordando aqui, plante e colha paciência e amabilidade. Lembrando da paciência que Deus teve com você, ouvindo e compreendendo mais, perdoando mais e colocando o coração nas atitudes. Gente, eu quero orar com você agora nesse momento. E eu sei que relacionamentos nem sempre são fáceis. E talvez você ache, talvez você acredite que você está se esforçando bastante. Mas eu quero lhe dizer o seguinte: é justamente naquele momento em que algo for te roubar a paciência, quando algo for trazer para você uma aspereza e te fazer lançar fora qualquer possibilidade de amabilidade, é nesse momento que você vai clamar pelo socorro do Espírito Santo na sua vida. É o Espírito Santo quem traz a cada um de nós cada uma dessas virtudes. Eu quero convidar você agora para, quem sabe você feche os seus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Tu conheces, Senhor Deus, os nossos medos, conhece as nossas incapacidades, conhece as nossas limitações. Ó Pai, mas nós queremos hoje tomar uma decisão. Vem, Espírito Santo de Deus. Tu conheces aonde e com quem nós temos sido impacientes. Tu conheces onde e com quem nós temos faltado com tolerância, com amabilidade, com gentileza. Ajuda-nos, Espírito Santo, para que nós possamos desenvolver isso e agir para assim glorificar o Teu santo nome, em nome de Jesus.